Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos abrindo novamente a nossa aula de número 160, haja vista que nós não conseguimos na primeira tentativa, em função da qualidade da conexão, mas iniciamos novamente aqui para que possamos fazer na Bahia, onde nós estaremos realizando amanhã, sexta-feira, dia 21 de julho, uma formatura de um grupo de irmãos do CETADV que concluíram, o seu curso de teologia aqui na igreja que está presidida pelo pastor André, e com certeza será uma grande bênção. E dizer aos irmãos que a Bahia é quente, tá? Bastante quente. Pai, senhor, pastor Ciro. Paz do Senhor, pastor Ernst. Tá Tudo chegando certinho, bem, na bênção? Tudo certo, graças a Deus. E o irmão? Tá jóia. Não, tá tudo em ordem. Só o cansaço, mas isso é um detalhe, né? Tá na correria aí, né? Desse jeito. É um detalhe. O cansaço é um detalhe. Nada que um dia após o outro, uma noite de sono no meio, não resolva. Eu estava ouvindo seu áudio aqui que o irmão me mandou pelo WhatsApp, né? Tá jóia. Tava travado a live, eu falei, deve ser alguma coisa, deve estar com algum problema. Eu estava ouvindo seu áudio lá, irmão, relatando, né? Pronto. Da sua correria. Mas faz parte, né? Isso faz parte do trabalho. Faz parte, a gente tem que se virar. É uma benção, né? A turma acha que é fácil, né? A turma acha que é fácil, mas não é. Infelizmente não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. Mas nós estamos aqui, pastor, para a nossa aula de número 160. Eu estava dizendo aos irmãos, acho que vale reafirmar isso aqui, esta aula de número 160 será a última que nós estaremos fazendo dentro dessa temática da escatologia, haja vista que para a próxima semana nós vamos introduzir as perguntas que têm ligação com a Bíblia e a teologia. Então, esta nós estaremos realizando, até porque as perguntas, conforme o irmão já tem observado, elas acabam se repetindo, né? Elas vêm se repetindo, algumas se repetem, eu acabei selecionando para a pauta de hoje algumas que ainda não tinham sido respondidas anteriormente, justamente para que a gente pudesse dar uma dinâmica melhor para a nossa aula de 160. Então, a próxima será de número 161, não será mais na temática de perguntas escatológicas, mas na área de teológicas, perguntas teológicas. Vamos iniciando aqui então, meu pastor. O senhor quer fazer alguma consideração inicial para que a gente possa já dar início aqui aos trabalhos de hoje? Não, vamos adiante. É interessante realmente a gente dar espaço para outras perguntas, né? Claro que algumas questões repetitivas, a gente aproveita às vezes para dar algum destaque, acrescentar alguma coisa nova. A gente sabe que relembrar algum assunto, né? E o público às vezes na live é um público rotativo, né? Com certeza. Mas é interessante também abordar outras temáticas, né? Com certeza. E nós vamos adotar já isso para a próxima aula. Pois bem, baseado em Lucas capítulo 16, o evangelho que foi registrado por Lucas, a partir do versículo de número 19, nós temos o relato ali da parábola do rico e de Lázaro. A primeira pergunta que nós temos aqui tem relação com isso, e a pergunta é essa aqui, ó. Rico e Lázaro é uma história verdadeira ou fictícia? Então, é importante a gente reafirmar o que já dissemos em outras ocasiões, que aparece o título parábola na versão corrigida de Almeida, especialmente, mas isso foi introduzido pelos editores da Bíblia. Não quer dizer que esteja errado, né? Não é porque foi introduzido e não consta do texto original que esteja errado. Alguns títulos, claro, eles estão de acordo com o texto. Alguns, claro, têm alguma dificuldade ali e tal, como, por exemplo, quando se menciona, por exemplo, ali aquela parábola ali daqueles servos, né? E aí tem um
que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, e um recebeu 1, né? E o que recebeu 5 granjeou mais 5, ficou com 10. O que recebeu 2, granjeou mais 2, ficou com 4. E o que só tinha 1, enterrou. E ali aparece a parábola dos 10 talentos. Mais 10 quanto? Não no começo, fecha a conta, 5, né? 5 mais 2 mais 1 é 8. Depois, 10 mais 4 mais 1 é 15. Então, 10 só se considerar de um deles, né? Mas então tem essas pequenas incongruências. Eu penso que no caso dessa parábola também, aí muitos já chamam de parábola, e a gente acaba também chamando de parábola, porque existe aí uma linha de pensamento que diz que é uma parábola histórica, né? Que não deixa de ser uma comparação, mas baseada em fatos reais. Aí seria uma parábola histórica, porque a maioria das parábolas, a rigor, não são históricas. Jesus disse, desce um homem de Jerusalém para Jericó, o semeador saiu a semear e tal. Agora, o que nós devemos enfatizar aí nesse caso é que realmente Jesus se referia a uma pessoa que existiu, ou a 2 pessoas que realmente existiram, porque não tem sentido Jesus dar o nome para alguém, já que era algo ficcional, né? Então, ele diz rico e Lázaro. A maneira também como ele descreve o acontecimento não é propriamente como se fosse uma parábola. Então, nós podemos afirmar que a história de Rico e Lázaro não é ficcional, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ainda que possa ser chamada de uma parábola histórica, alguém possa chamar de parábola, mas não é uma referência a algo ficcional. É real, é verdadeiro, é histórico, o que realmente aconteceu. Não sabemos quando exatamente, mas Jesus ali, que tem todo o conhecimento, Jesus nunca deixou de ser Deus, ele refere-se a este homem, Lázaro, que ao morrer, os dois morreram, na verdade, tanto Lázaro quanto o rico. É bom que se não confunda também, é bom que não confundamos também este Lázaro dessa história com o Lázaro lá de João, capítulo 11, que ressuscitou. Foi ressuscitado, né, por Jesus. São pessoas diferentes, né? Tá chegando bem aí, pastor Hermes? Meu tá áudio, sim, tranquilo, tá minha sim. imagem também? Tá jóia. Os irmãos também estão tudo em ordem, né? Ninguém tá reclamando, né? Muito bem. Então, o que nós podemos dizer é isso. A parábola, se é que hoje em dia já chamam de parábola, eu ainda prefiro evitar, né? E o mestre Antônio Gilberto, até no livro dele, A Bíblia através dos séculos, ele ali é enfático ao dizer que não é uma parábola. Por quê? Porque sempre se teve em mente que parábola se refere a algo que não existe, algo ficcional, né? A pessoas fictícias. Entretanto, podemos utilizar o termo parábola histórica, ou seja, é uma comparação, porque parábola sempre tem um propósito, sempre tem lições, princípios. É bom dizer também, irmãos, aqui só aproveitando, é uma aula, né? Só para a gente ampliar aqui o assunto, a gente percebe que muitas pessoas se valem de parábola para fundamentar uma doutrina. Veja que isso é um pouco perigoso, porque as parábolas, elas têm uma função de ilustrar a doutrina. Ilustrar a doutrina. As parábolas em si não são prescritivas. As parábolas em si não são normativas. Claro que elas contêm ensinamento doutrinário e tal, de maneira ilustrativa, mas, por exemplo, eu não vou me basear na parábola dos talentos para dizer que vai haver o tribunal de Cristo. Mas eu cito a parábola dos talentos para ilustrar essa verdade, que é o tribunal de Cristo, que está prescrita nas epístolas de Paulo, por exemplo. Eu não vou me basear apenas numa parábola, por exemplo, a parábola das 10 virgens, para dizer
para falar do arrebatamento e apresentar pormenores do arrebatamento, embora eu saiba que a parábola das 10 virgens, ela ilustra a doutrina do arrebatamento, né? Então, a Bíblia, ela explica a Bíblia é análoga e você pode ensinar a doutrina e ilustrá-la utilizando a própria Bíblia. Então, as parábolas têm essa finalidade. E sempre uma parábola, ela tem um propósito. Você percebe qual é o propósito. Você não precisa querer encontrar cada detalhe, porque até a própria parábola das 10 virgens, às vezes a pessoa quer encontrar explicação para cada detalhe, né? Não querendo sair do assunto, mas já que eu falei sobre as 10 virgens, já é uma parábola que nós explicamos numa outra ocasião. No caso da parábola das 10 virgens, as pessoas ficam dizendo, não fala da igreja, porque não tem a noiva. Tem as virgens, mas não tem a noiva. Ora, mas qual é o propósito da parábola? O que Jesus apresenta aquela parábola? É só você ler o fim do capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus está apresentando dois grupos. Ele fala de dois servos, um servo fiel, outro servo infiel, e depois, quando ele chega na parábola das 10 virgens, ele de novo, ele apresenta dois grupos, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Jesus está falando de quê? De vigilância ante a iminente volta do Senhor. É esse o propósito da parábola. Ilustrar a iminência, ilustrar a vigilância, que são ensinamentos claros na palavra de Deus. Agora, Rico e Lázaro, Lucas capítulo 18, não é uma parábola no sentido convencional. É uma história real, é uma história que se passou, de algo que se passou realmente. Por isso que alguns chamam de parábola, mas parábola histórica. Então, eu creio que é isso que nós poderíamos dizer, pastor Hércules. Maravilha. Sobre, claro que há outros desdobramentos, aí falar, por exemplo, de questões relacionadas ao que está nessa parábola, mas a gente deixa para outra oportunidade, né? Tá certo. Nessa questão da interpretação, a gente observa que às vezes o pessoal na interpretação, especialmente da parábola das 10 virgens, a turma inventa umas coisas que, meu Deus, não tem cabimento, né? Mas é isso. Pois é. As questões que nós trazemos aqui, é importante que se diga e se repita aqui, são perguntas que os nossos irmãos, alunos, seguidores, tanto do perfil do pastor Ciro quanto do CETADB, colocam aqui para nós nas lives, né? Essas perguntas são assim, em algum momento a gente só faz correção de palavras, mas é assim que nós trazemos. E essa próxima questão é uma situação também levantada por um aluno. Como se explica os anjos serem eternos se eles tiveram início? Então, a eternidade, ela é, claro, um atributo que tem início, vamos dizer, tem início não, porque aí eu já posso ser mal compreendido. A eternidade, na verdade, ela é um atributo divino que Deus compartilha. Agora, Deus, é claro, ele detém os atributos de maneira absoluta. E quando ele compartilha, claro que ele não vai compartilhar de maneira absoluta, porque nós somos seres finitos. Então, ele tem atributos que ele partilha, são atributos comunicáveis. Claro que quando falamos da eternidade como um atributo divino, um atributo de Deus, ela significa o quê? Significa que Deus não tem começo nem fim, né? A eternidade em Deus é algo sui generis. Ele é de eternidade a eternidade. Agora, claro que a eternidade, nesse caso, ela também decorre da própria imortalidade, porque Deus também é imortal. Nós, por exemplo, somos seres mortais, mas fomos criados, formados e feitos com o atributo da eternidade, como atributo comunicável. Nós vamos viver eternamente. O ser humano vai viver eternamente. Claro que ele tem um início, diferente de Deus, que não tem início nem fim, porque Deus é de eternidade e eternidade. Então, a eternidade, nesse sentido,
no caso de Deus, ela não pode mudar de forma alguma, né? Ela não começa e nem termina, né, na verdade. Deus é de eternidade a eternidade. Como explicar isso? Claro que para nós seres finitos é algo impossível, porque a gente começa a pensar. Quando a gente começa a pensar, usar de filosofia e divagações filosóficas, a gente começa a pensar, como assim Deus não teve início? Tudo tem um início. É aquela ideia também da causa não causada, né? Porque tudo tem uma causa. Agora, no caso de Deus, ele é a origem de tudo. Então, existe uma causa não causada, né? Agora, como explicar isso? Se eu começar a pensar, peraí, se Jesus é filho de Deus, tudo bem, Jesus é filho de Deus, mas quem é o pai de Deus? Isto é, o avô de Jesus? Não existe isso, né? Até porque Jesus também, como Deus, ele não tem princípio, nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Agora, nós, como seres finitos, é melhor nem questionar isso. É melhor nós ficarmos com o que nos compete, com a nossa porção, né? A Bíblia diz que agora conhecemos em parte. Então, não adianta querer conhecer além do que podemos. Cabe a nós aceitar o que está na palavra de Deus e não ir além do que está escrito, além do que está escrito. Então, a eternidade assim definida, como eu mencionei, prende-se exclusivamente à pessoa de Deus. Ela é de eternidade a eternidade. Agora, a eternidade como um atributo que Deus comunicou aos seres criados, e agora vamos falar dos anjos, claro que é a eternidade em outro sentido. Não é a eternidade como no caso de Deus, de eternidade a eternidade. Deus não tem começo nem fim. Deus é eterno, Deus é, né? Não é que Deus passou a existir. Não temos como entender isso, porque somos limitados, nós aceitamos pela fé. Os anjos e os seres humanos, também nós podemos dizer, eles foram criados para ser eternos. É essa a questão. Os anjos não têm a eternidade na mão como Deus, mas quanto ao tempo e ao espaço, são eternos. É esse o sentido. Os anjos tiveram princípios, evidentemente, embora não tenham mais a extinção de existência, né? Os anjos santos e os anjos caídos viverão eternamente. Ou seja os anjos de Deus, chamados anjos santos, sejam os anjos caídos que se rebelaram e foram após Satanás, esses dois grupos, eles são eternos. A diferença é que os santos anjos, eles vão estar para sempre com o Senhor, nunca vão se desviar, nunca vão se rebelar contra Deus. Por quê? Porque eles foram confirmados. Nós já falamos isso aqui em outra ocasião. A Bíblia dá ênfase para isso, né? A confirmação dos anjos, aqueles que guardaram o seu principado, aqueles que guardaram o seu primeiro estado, eles foram confirmados como santos anjos de Deus, anjos eleitos, como são chamados também por Paulo. E os anjos caídos, eles não podem se arrepender. Que é injusto isso? Não, não é injusto, porque os anjos já foram criados numa condição superior ao ser humano. O ser humano foi criado nessa condição. Claro que Adão e Eva desfrutavam de privilégios antes do pecado, mas eles na verdade, foram criados numa condição inferior aos anjos. Os anjos já foram dotados de uma outra constituição, e eles, claro, viram ao Senhor, como diz a Bíblia. Então, eles, ao se rebelarem contra Deus, eles foram provados, porque Deus não criou seres autômatos, Deus criou seres livres. Mesmo os anjos foram criados livres, como seres morais. Então, mesmo sendo seres superiores, perfeitos, por assim dizer, eles não foram criados como seres autômatos, como seres que na verdade, não poderiam fazer uma escolha. Aí não seriam, na verdade, servos de Deus de fato, porque o verdadeiro servo de Deus é aquele que o serve voluntariamente, aquele que escolhe servi-lo.
O amor é um sentimento que envolve voluntariedade, espontaneidade. Da mesma forma, ninguém adora a Deus porque foi programado para adorá-lo. Não. Os seres criados por Deus para adorá-lo, no caso dos seres humanos e os anjos, não são robôs, não são autômatos, mas são seres livres, seres morais. Mas, falando da eternidade como atributo propriamente, então a diferença é essa. Deus, ele é eterno. Ele detém esse atributo na sua perfeição, mas ele comunica. Há atributos que Deus comunica de maneira, claro, parcial, não é total, porque nós somos seres finitos. Os anjos também são seres finitos, mas Deus nos criou, nos formou e nos fez para ser eternos, no sentido de que, a partir do momento em que passamos a existir, existiremos por toda a eternidade. Não tem fim. Né? Quando a pessoa morre, claro, o seu corpo morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas quando houver a ressurreição, a Bíblia diz que no caso dos salvos, aquilo que é corruptível vai ser vestido da incorruptibilidade e o que é imortal vai ser vestido da imortalidade. Está falando do corpo aí, propriamente. Porque o corpo do salvo, além de imortal, ele também vai ser glorificado. Claro que os ímpios também terão um corpo imortal. Eles vão ressuscitar num corpo imortal. Mas eles não vão se revestir de um corpo glorioso. Eles não vão ter um corpo incorruptível. O corpo deles já é um corpo ignominioso, porque eles vão ressuscitar, claro, é uma reconstituição para comparecer diante do juízo, diante do justo juiz. Mas eu não quero aqui me alongar nessa pergunta, que eu sei que hoje termina essa série e temos ainda mais algumas perguntas. Tá joia, meu pastor. A outra questão foi enviada pelo mesmo aluno num texto único, porém a gente observa que são de dois momentos distintos, né? Porque a pergunta que ele fez é assim: o que será estabelecido no governo de Cristo no milênio? E a outra questão na mesma pergunta é: o anticristo estabelecerá a marca da besta? Muito bem, então são duas perguntas numa só. Com respeito ao milênio, eu creio que eu não preciso aqui me alongar, porque a gente teve várias lives aqui sobre o milênio, e eu vou pedir para esse nosso irmão assistir às lives anteriores, as três últimas. Teve uma, por exemplo, que a gente mencionou, eu não lembro qual exatamente, que a gente falou sobre, eu usei até uma força de expressão, eu falei do novo normal, eu falei da nova ordem mundial, que são termos que são usados hoje em dia, mas que só vai se concretizar tudo isso de maneira positiva, claro, quando Jesus reinar. O que existe hoje, esses termos são usados de maneira a querer forçar, na verdade, o império do mal, como nós estamos estudando aí nas lições bíblicas, né? A igreja e o espírito da Babilônia. Então, esse império do mal, ele tem sido aí estabelecido de maneira impositiva, muitas vezes mediante esses termos. Não, agora é um novo normal, e não, agora é uma nova ordem mundial. Mas quando Cristo reinar, de fato, vai haver uma nova ordem mundial, é uma nova dispensação, nós falamos, que vai ocorrer na Terra. Cristo vai reinar sobre todas as nações, nós falamos sobre isso. Haverá dois grupos distintos, a igreja já estará glorificada com o Senhor, mas haverá povos naturais na terra, tendo Israel como povo protagonista. Israel será uma bênção para o mundo, o conhecimento do Senhor será universal, diz a Bíblia, a piedade vai prevalecer entre as nações e, portanto, não haverá mais guerras. Haverá pleno conhecimento e pleno derramamento do Espírito também, além de haver pleno conhecimento do Senhor, de Sião partirá a lei e haverá, claro, o mundo estará vivendo um momento especial, uma condição especial e, claro, o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. De maneira, claro, por meio do ensino que será apresentado, porque de Sião partirá a lei, mas também a própria mente do ser humano vai estar numa condição especial, ele vai estar voltado
haverá uma maior comunhão com Deus. Claro, a maioria das pessoas vai temer a Deus. Haverá uma renovação e restauração em toda a face da terra, né? Nós até falamos, quando respondemos uma questão sobre aqueles bolães que existem lá em Israel, junto ao Mar Morto, que hoje em dia está gerando aí discussões, as pessoas estão perguntando se a profecia de Ezequiel 47 já está se cumprindo, e nós deixamos claro que não. Por quê? Porque aquela profecia é para cumprimento literal no milênio, que vai partir de debaixo do templo ali, águas purificadoras que vão fertilizar toda aquela região e também, inclusive, né, aquela região do Arabá, aquela região ali em volta do Mar Morto, que é uma região historicamente seca e que hoje em dia, por causa dos bolães, aquelas piscinas naturais que vão se formando ali, vai surgindo algum tipo de vida, alguns peixinhos que vão aparecendo, e as pessoas já acham que é o cumprimento da profecia. Não é. Ali, claro, pode ser uma amostra do que vai acontecer, mas não é a profecia que está se cumprindo. Haverá um novo templo, portanto, se as águas vão descer, vão sair, vão brotar da base ali, do fundamento do templo, é porque haverá um templo, e Ezequiel apresenta, inclusive, a descrição desse templo ali a partir do capítulo 40. Bom, de Ezequiel. Bom, eu já falei bastante sobre o milênio, então é isso que vai ser estabelecido. Nosso irmão pergunta aí o que será estabelecido no milênio. Então, muitos detalhes, eu só lancei luz aí porque já falamos bastante sobre isso. Sobre a outra questão, que refere-se ao momento anterior, nosso irmão pergunta se o anticristo estabelecerá a marca da besta. Eu vou recomendar ao nosso irmão que estude o capítulo 13 de Apocalipse, porque ali em Apocalipse 13, mas não vai estudar Apocalipse 13 desconectado do contexto, porque também é um perigo isso, a pessoa às vezes não vê o contexto, não sabe que ali é uma revelação parentética, né? Porque o anticristo ele não vai começar a atuar só naquele momento do capítulo 13 ali, de Apocalipse, sendo que já se menciona antes disso, ali selos, trombetas e as taças e tal. Então ali abre-se um parêntese para falar do anticristo, do falso profeta, mas não é que ele só entra em ação naquele momento. Aliás, a besta já é mencionada no capítulo 11, você pode verificar. E claro, de maneira direta, porque no capítulo 6, nós sabemos já que aquele cavaleiro do cavalo branco, que tem um arco na mão, ele não pode representar outra pessoa a não ser o próprio anticristo. Não é Jesus, evidentemente, porque Jesus não anda com más companhias, disse o mestre Antônio Gilberto, e ali o contexto é claro, né, de que ali é uma referência a 4 cavaleiros de juízos divinos. Então não é Jesus que, inclusive, é o cordeiro que está abrindo selos, ele está dando start, ele está, na verdade, mostrando que no período tribulacional, apesar do diabo estar na terra agindo com maior liberdade, especialmente a partir da segunda metade, quem está no controle de tudo é o próprio Deus, é o Cordeiro, é o Deus, Pai e o Cordeiro. A Bíblia menciona a ira de Deus é a ira do Cordeiro. E o Cordeiro que está desatando o selo significa que ele está pondo em execução aqueles juízos que vão acontecer no período tribulacional. Agora, eu oriento o nosso irmão a estudar Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 tem uma besta que sobe do mar e depois uma besta que sobe da terra. E se você continuar lendo, fica claro que a primeira besta que sobe do mar é uma referência ao anticristo, sendo que as águas ali é uma referência às nações, porque ele vai surgir em meio às nações. E o falso profeta que sobe da terra, né? É a segunda besta, a Bíblia deixa claro, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 13, por exemplo, a Bíblia deixa claro que o anticristo é a primeira besta e a segunda besta é justamente o falso profeta. E nesse capítulo 13 de Apocalipse, claro está que o agente, que vai ser
preposto do anticristo, aí, para estabelecer a marca da besta, é a segunda besta, que é o falso profeta. Porque o falso profeta vai ser um líder religioso. Então, claro, o anticristo estabelecerá a marca da besta, ele vai estar por trás de tudo. Mas quem vai ser o promotor, quem vai ser aquele que vai seduzir e induzir as pessoas a receber essa marca, que as identificará como adoradores do anticristo, é o falso profeta, é ele que vai ser aquele que vai ter o poder de executar esta tarefa de estabelecer aí esta marca, né? A marca que as pessoas vão receber, que as tornará, que as identificará como adoradoras conscientes do anticristo, e que isso lhes dará também permissão para poder comprar, para poder vender, para fazer qualquer tipo de transação, né? Agora, é bom que se diga, eu tenho repetido isso aqui algumas vezes, que o crente hoje não precisa ficar com aquela, usando uma linguagem assim bem clara, a paranoia, né? Só ficar paranoica. Meu Deus, será que se eu tomar uma vacina, será que se eu usar determinado cartão de crédito e o chip e tal, será que eu vou estar recebendo a marca da besta? E eu vou me tornar um adorador da besta? Veja, ninguém vai receber o sinal da besta para se tornar adorador da besta. Não. Primeiro que não é para agora. Nós aqui defendemos a posição pré-tribulacionista, de acordo com a nossa declaração de fé. Então, para nós está muito claro que a marca da besta não é para agora, é para depois do arrebatamento, quando o anticristo estiver em ação, em pessoa, aí sim, as pessoas que forem adoradoras conscientes do anticristo, elas vão aceitar esta marca, elas vão aceitar mediante sedução. E aqueles que não quiserem aceitar, claro, vão ser consideradas personas não gratas, né? E vão ser perseguidas. Como, aliás, está acontecendo hoje. Hoje você tem uma amostra. Com certeza. Hoje em dia tem uma agenda babilônica, né? Como estamos chamando agora na lição da escola dominical. Uma agenda do anticristo. Uma agenda globalista. Globalismo está aí. Não vá confundir globalismo com globalização. Globalização é importante. A globalização é importante, né? Trocas econômicas e tal, na área econômica entre os países, isso é muito importante, globalização econômica. Agora, o globalismo é uma agenda política, que envolve religião também, e que envolve também a cultura e etc. Então, veja, há uma imposição na área dos esportes, na área da política. Você tem que defender essa agenda. Se você ficar em silêncio, você não precisa nem ser contra. Se você não quiser defender essa agenda, você é contrário. Você, então, hoje em dia já estão falando aí em extirpar. Veja, um político aí disse, um líder político aí disse que tem que extirpar aqueles que não estão na mesma cartilha dele, né? Então, veja o perigo disso aí. Isso foi falado, inclusive, ali diante de autoridades, fora, numa reunião internacional, né? Então, veja que isso está acontecendo, lamentavelmente, e já é uma amostra do que vai acontecer. As pessoas acham que é impossível acontecer, hoje já temos uma amostra. E quando o anticristo estiver imperando, vai ser da mesma forma. O falso profeta vai ser o agente e ele vai seduzir e induzir. E quem não quiser aceitar vai ser considerado persona não grata e vai ser perseguido. Diz a Bíblia que o anticristo fará guerra aos santos. Por que fará guerra? Porque isso fala de resistência. Os santos, aqueles que vão ser salvos dentro do período tribulacional, eles vão resistir. Eles não vão aceitar essa imposição. E claro, ao se recusar a aceitar a marca da besta, eles vão ser perseguidos, mortos. E a Bíblia deixa isso muito claro lá em Apocalipse. Mas eles vão triunfar, porque eles são os mártires do período tribulacional. E quando Jesus pisar na terra, no fim do período tribulacional,
eles vão ressuscitar e vão ingressar no milênio já como parte da igreja glorificada. Por isso que eles vão ressuscitar, porque eles são os mártires do período tribulacional que passarão a ingressar, passarão a fazer parte também desse grupo seleto da igreja do Senhor. E haverá também no milênio, já explicamos aqui, os povos naturais que vão estar também vivendo debaixo dessa perspectiva, né? Povos naturais, mas que vão desfrutar de um período abençoador de 1000 anos em que Cristo vai estar reinando literalmente na Terra. Muito bem. Então, a despeito do irmão ter enviado uma pergunta que tem, na verdade, ela abrange 2 aspectos, né? O estabelecimento da marca da besta vai ocorrer durante o período tribulacional e os demais estabelecimentos que Jesus fará aqui no período do milênio, que é após o final do período tribulacional. A outra questão que nós temos aqui, pastor, ainda com relação ao período da tribulação, em que período da grande tribulação acontecerá a ressurreição dos mártires? Então, eu já estava falando sobre isso, né? Então, eu só vou aqui fazer uma pequena observação. A ressurreição dos mártires não acontece dentro da grande tribulação, mas acontece logo após. Porque se você ler Apocalipse 19, a partir do versículo 11, ali você tem uma sequência, uma ordem sequencial, uma linha do tempo, de fato, né? Então você vê a igreja no céu, você vê Jesus descendo com a igreja, os exércitos do Senhor ali, é uma referência à igreja, porque aqueles exércitos são vestidos com linho finíssimo e tal, da maneira como a igreja foi descrita anteriormente, né? Jesus mesmo havia dito que aqueles que andarem, que não contaminarem seus vestidos, andarão com ele de branco, e depois a Bíblia diz que o linho finíssimo é a justiça dos santos e tal. E aqueles exércitos, então, que descem com o Senhor, claro, é a igreja glorificada, é a igreja que já terá participado das bodas do Cordeiro no céu, ela vem com o Senhor, e Apocalipse 19 deixa claro que Jesus desce, pisa na terra, vence o anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo, e Jesus, então, ele também, a Bíblia diz que um emissário divino, ali um ser angelical, vai aprisionar Satanás. Satanás será preso por 1000 anos. Ele ficará acorrentado, ficará preso. Usando a linguagem da Bíblia, amarrado, acorrentado por 1000 anos. E aí a Bíblia menciona também que isso, claro, já é depois do período tribulacional. Por quê? Porque o anticristo, que é o protagonista desse período na Terra, ele já terá sido lançado no lago de fogo. Apocalipse 19 deixa claro isso. O falso profeta, também como preposto do anticristo, já terá sido também lançado no lago de fogo. Então, estará encerrada a grande tribulação. E aí sim, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, que haverá a ressurreição dos mártires, aqueles que foram degolados. A Bíblia usa o termo degolado aí. Claro que nem todos os mártires terão sido mortos dessa forma. Outros, como haverá também guerra, né? A Bíblia diz que o anticristo fará guerra aos santos. Claro que alguns morrerão em combate, serão atacados e tal. Nem todos serão degolados. Então é um termo aí, claro, genérico, para uma referência ao martírio. Porque os mártires, muitos deles eram degolados nos tempos do primeiro século e tal. Então é usada uma linguagem também para um entendimento a priori daqueles que viviam no primeiro século. Então João Batista foi degolado, a Bíblia fala, foi morto à espada, né? Sua cabeça foi removida do corpo. A Bíblia fala de Tiago também, que foi morto à espada. Tiago ali, um dos 12 apóstolos. A Bíblia fala de Paulo, que também teria morrido dessa mesma forma, e muitos outros, não é? Muitos outros mártires. Então, quando a Bíblia diz ali daqueles que foram degolados,
aqueles que foram martirizados, aqueles que foram mortos por causa da sua fé dentro do período tribulacional. Só que eles vão ressuscitar, eles morrem dentro do período tribulacional, mas vão ressuscitar após esse período, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Maravilha, meu pastor. A próxima questão que nós temos aqui, ela faz ainda relação com o que você já estava falando anteriormente, como o anticristo se relaciona com a besta que subiu do mar. Eu já acabei falando um pouco sobre isso, né? Apocalipse capítulo 13. Se relaciona no sentido de que você vê ali claramente que a segunda besta que sobe da terra, que é o falso profeta, né? Então, na verdade, o anticristo, na verdade, é a besta que sobe do mar, né? Então, quer dizer, como o anticristo se relaciona com a besta que subiu do mar? Ela significa, é uma representação, a besta que sobe do mar é uma representação do anticristo. O anticristo ali é uma pessoa, não é? A besta ali não é um monstro e tal. Claro, o monstro, na verdade, tem características pelas quais você encontra um paralelo ali de uma simbologia, uma descrição pictórica, para você identificar qualidades. Qualidades é um termo que a gente às vezes usa só positivamente, né? Mas qualidade pode ser negativa ou positiva, né? Então ali se menciona qualidades negativas ou características negativas, né? Porque tem também na Bíblia o mancebo de qualidade, né? Claro que ali as qualidades dele não eram suficientes para ele salvar-se, porque ninguém é salvo pelas obras. De fato. Mas quando a gente fala assim, você viu as qualidades daquela pessoa, sempre no sentido positivo. Mas é bom também observar que o termo qualidade pode aludir também a qualidades negativas. Então, veja, o anticristo, quando você olha para aquela descrição da besta, ali, aqueles sete chifres, aquelas 10 cabeças, que aliás são vistas anteriormente no próprio Satanás. Quando você lê Apocalipse 12, interessante que é o dragão que é descrito com essas características. Por quê? Porque o anticristo, na verdade, ele vai ser um preposto de Satanás. A gente fala muitas vezes, o anticristo, mas veja, quem vai imperar na terra no período tribulacional, com a permissão de Deus, é o próprio Satanás. Porque o anticristo vai ser um preposto de Satanás. Assim como o falso profeta é um preposto do anticristo, o anticristo, por sua vez, é um preposto de Satanás. Um aí está a serviço do outro, né? Então, o anticristo se relaciona. A gente aqui não tem muito tempo para descrever, mas tem é que eu não vou lembrar agora qual é a videoaula, qual é a live, né, que nós aqui apresentamos. Teve uma live que nós descrevemos ali o que significava ali cada uma daquelas características da besta. Nós fizemos até uma referência a Daniel capítulo 10, né? Porque é a primeira vez, é interessante que Daniel 10, ele tem tudo a ver com Apocalipse 12, 13 e depois 17, porque depois aparece também, quando menciona-se a mulher montada na besta, ou seja, aquela besta conduzia, porque às vezes a gente tem uma tendência a pensar que a mulher está comandando a besta, não é? Porque a mulher está montada na besta. Mas, na verdade, ali, a besta que está conduzindo a mulher, né? É a besta que está levando a mulher, porque a besta ali é uma referência ao próprio anticristo e ao seu governo. E a mulher montada na besta é o sistema que está sendo conduzido pela besta, é o sistema que hoje já está em vigor, porque o espírito do anticristo já está presente no mundo. O espírito no sentido desse sistema, né? Esse sistema mundial, religioso, econômico e tal, que já é uma preparação. O mundo, aliás, já está pronto para quando o anticristo se manifestar em pessoa. Mas vou parando por aqui, pastor Ex, para que possamos responder
mais algumas aí, né? Com certeza. Se houver tempo. O irmão Edivaldo Lima está perguntando se nós vamos reconhecer as pessoas no céu. Na aula de número 159, essa questão foi respondida. Então, eu vou dizer para o irmão Edivaldo, acesse o canal do CETADEB no YouTube e pesquisa aí hashtag 159. Aí você vai ter a aula onde nós respondemos essa questão. Foi a aula passada, você vai poder assistir essa questão aí. O pastor, o senhor fez uma introdução a respeito do falso profeta e já 2 ou 3 irmãos e irmãs já fizeram a pergunta aqui, se é possível que o anticristo, né, não o falso profeta, o anticristo, se é possível que ele já esteja no nosso meio. Né? Nós já respondemos também essa questão em um outro momento. Né? Mas como nós tivemos aí vários que fizeram a mesma pergunta, eu penso que compensa responder, haja visto que nós temos só mais uma para encerrar a pauta de hoje. Obrigado. É possível que ele já esteja no nosso meio, mas nós não podemos ser dogmáticos quanto a isso e nem podemos passar o carro na frente dos bois, como alguém está fazendo, né? Já vi gente fazendo, não, o anticristo, eu tenho certeza pelas características, é o Macron. Não, o anticristo pelas características é o Biden. Não, é o Trump. Não, é o Obama. Não, é o Putin. Por quê? A pessoa fica buscando características em alguém para querer aí chamar os holofotes para si e prever quem é o anticristo. Veja, já disseram isso sobre Hitler, já disseram isso sobre outros ditadores que surgiram ao longo da história. Então, o que nós devemos ter em mente? O espírito do anticristo está presente. O que é o espírito do anticristo? É o próprio espírito de Satanás. Quando João falou lá no 1º século do espírito do anticristo, não é que é o espírito de uma pessoa. Ali, na verdade, é esse mistério da iniquidade, é essa operação do erro, é o espírito do próprio Satanás que está dominando o mundo e se levantando contra Cristo. Dominando o mundo perdido, claro, né? E se levantando contra Cristo, porque o maior anticristo é o próprio diabo. O diabo é o anticristo nesse sentido. Agora, vai haver um homem, na verdade, vai ser um líder mundial, que vai ser um preposto de Satanás, que vai se revelar pessoalmente, em pessoa, quando a igreja for arrebatada. Essa é a nossa interpretação de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, que os irmãos pós-tribulacionistas, eles dizem que nós estamos equivocados, e nós também dizemos que eles é que estão equivocados. Por quê? Porque eles dizem, não, antes que venha Cristo, o anticristo vai ter que aparecer. Eu digo que eles confundem a vinda do Senhor com o dia do Senhor. Porque Paulo ele começa a falar da vinda do Senhor, nossa reunião com ele, tal. Tudo bem, ali é uma referência ao arrebatamento. Só que depois, no versículo 3, ele fala do dia do Senhor. O dia do Senhor não é o arrebatamento do Senhor, o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor, o dia do Senhor, ele é desencadeado pelo arrebatamento. Ele é desencadeado, mas o dia do Senhor não é o arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, desencadeia-se o dia do Senhor. Só que o dia do Senhor, conforme os profetas anunciaram, é um dia de juízo. Deus vai julgar, os profetas falaram, Joel falou, Oséias falou, Amós falou, Ezequiel e tal, Jeremias. Os profetas falaram do dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É um dia de juízo, é um dia profético, não é um dia de 24 horas. Que alguém também pensa, é naquele dia, viu o que diz lá 2 Pedro, capítulo 3, naquele dia, é naquele dia. Só que ali, pois é, a pessoa às vezes não observa que você não pode compartimentar, descompactar, né, a Bíblia. A Bíblia, ela tem um corpus, né? A escatologia ela é um corpus. Os textos vão um explicando o outro. Se você pega um texto isolado, você vai dizer, não, aqui diz claramente tal, que naquele dia, então é um dia de 24 horas? Não, João falou no 1º século, já é a última hora.
dizer, a hora está durando quanto tempo? Né? Lá no dia de Pentecostes, Pedro falou, nos últimos dias, ele falou que era o cumprimento da profecia de Joel, nos últimos dias. Então, os últimos dias já começaram ali no dia de Pentecostes. E hoje nós estamos nos últimos dias. Então, claro que os últimos dias para Deus, a última hora para Deus, um dia para Deus, Pedro até usa essa ilustração ao dizer, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Não é que ele quis dizer exatamente que um dia significa 1000 anos e que 1000 anos significa um dia. Não, ele está ilustrando. Ele está dizendo, olha, a gente não pode querer dizer que vai acontecer tal dia, tal data, porque um dia para Deus é como 1000 anos. O dia de Deus não é o nosso dia. Deus não trabalha com... Claro, Deus entra no nosso tempo, mas Deus não trabalha com o tempo cronos, o tempo cronológico. Deus é como se tudo estivesse diante dele como um eterno presente. Ele não tem começo nem fim, nós falamos aqui há pouco, né? Então, agora respondendo a pergunta de novo, é possível que já haja aí um líder que está se destacando, tem alguns metidos à besta, que a gente sabe, né? Alguns até bem próximos aqui de nós, convém não falar, porque senão a gente pode ser censurado, né? Mas tem gente metida à besta perto de nós, querendo aí ser o grande líder mundial e querendo extirpar as pessoas e tal, e acabar com esse, com aquele, e silenciar. E veja, o inimigo está furioso, realmente, nesses dias, e muitos estão se candidatando, já estão manifestando características do anticristo. Mas olha o que João disse, como vem o anticristo, se tem feito anticristos. Então já há muitos anticristos. Mas o anticristo, aquele que realmente será o preposto de Satanás, para aquele propósito dentro do período tribulacional, ele só vai se revelar, claro, após o arrebatamento da igreja. Quando eu digo que ele vai se revelar, ele só poderá ser, de fato, identificado como tal após o arrebatamento da igreja. Então não é para hoje. Então tome cuidado aí com esses palestrantes que ficam dizendo que é esse, que é aquele, porque no passado já disseram que era um, que era outro, que era o Hitler. Eu lembro do tempo que falavam que era o Gorbachev, né? Porque ele tinha aquela marca na testa, que aquilo ali e tal, e também devido ao contexto, e outros já falavam que era o Bush, e depois outros presidentes dos Estados Unidos, e o Papa e tal. Claro que a gente não está aqui dizendo que não tem alguma relação, em alguns casos, mas você não pode ser dogmático com respeito a isso. Há pessoas que têm características realmente, mas você afirmar isso é querer colocar o carro na frente dos bois. Aguarde, porque isso só, na verdade, essa revelação em pessoa só acontecerá após o arrebatamento da igreja. E aí não precisa se preocupar com isso. Se preocupe com o futuro glorioso da igreja. Há pessoas que se preocupam mais com o anticristo do que com o Cristo que vai nos buscar. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Glória a Deus. Ao nome de Jesus. Maravilha, maravilha. Irmão Edivaldo, aula de número 159. Tá joia? Aula de número 159 para você achar a questão que você levantou ali. Essa semana que passou, meu pastor, eu ouvi um pastor aí do cenário, né, a fazer afirmações a respeito de alguns temas da escatologia. Você conhece o pastor a quem eu me refiro, e eu conversando com os funcionários do CETAD no nosso horário de intervalo de café, eu até disse para eles, a respeito desses assuntos, não é possível fazer as afirmações que foram feitas, porque não é prudente fazer as afirmações que foram feitas. Depois aqui, num particular, eu falo para você as afirmações que o indivíduo fez. Vamos lá. Para encerrar de hoje, meu pastor, o que representa o mar de vidro em Apocalipse 4? Então, essa pergunta é difícil de responder de maneira também peremptória, porque João ali, ele utiliza uma linguagem humana, uma linguagem da terra, para descrever o indescritível. Porque, literalmente, ele viu, na verdade, algo que era como se fosse um mar que não se movimentava, né? Tinha a aparência de um mar. Imagina você olhando para um grande mar, o Mar do Caribe,
ou o mar aqui, para puxar a brasa aqui para a minha sardinha aqui para o Rio de Janeiro, o mar lá de Cabo Frio, de Búzios, né, que o irmão conhece muito bem, que o irmão gosta de lá, eu sei que o irmão gosta bastante daquele lugar, só que algo assim que tem aquela cor, mais ou menos, aquela cor muito bonita, mas que parece assim algo, uma superfície lisa, como se fosse vidro. Então é coisa do céu que ele teve ali o privilégio de ver. Eu não vou me arriscar nesse campo, e aliás, o teólogo que se preza também não se arrisca, sendo dogmático, mas o mestre Antônio Gilberto é interessante como ele, nas suas obras, a despeito de ele ter livros que não são muito densos, mas com muita objetividade, ele não deixava de dar uma opinião embasada sobre muitos assuntos. Então, no seu livro, infelizmente eu só estou com a versão antiga aqui, Daniel e Apocalipse, porque hoje eu tenho adquirido alguns livros novos dele e mudou a paginação. Mas quem tem essa versão antiga ainda, é o mesmo conteúdo, só mudou a diagramação. Daniel e Apocalipse, na página 118, o mestre Antônio Gilberto diz o seguinte: adiante do trono, ele está se referindo a Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que é o texto que o irmão falou Apocalipse 4, mais precisamente é o versículo 6, né? Isso. Adiante do trono, um como que mar de vidro. Olha que interessante. Aí o mestre Antônio Gilberto, ele diz o seguinte: um como que. Vemos aqui a tentativa do vidente aqui no sentido de que era aquele que estava recebendo as visões de Deus, as visões, as revelações de Deus, no caso de João, né? Vemos aqui a tentativa do vidente de descrever, tentativa que eu falei, porque é algo indescritível, humanamente falando. Então, é a mesma coisa. Quando ele viu Jesus em glória, João começou a dizer, os seus olhos eram como tocha, ele fez uma descrição ímpar, né? Sim, o seu cabelo como lã branca, da sua boca saiu uma espada como a espada aguda de 2 fios. Veja como. Ele se vale de símiles, né? Símiles, que é uma figura de linguagem expressa por meio dessa palavrinha como. Então, seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo era como lã branca, sua voz era como a voz de muitas águas. Aqui, então, quando ele vê lá os 24 anciãos, e ele vê ali aquele mar de vidro na sua linguagem, só que o mestre Antônio Gilberto ele dá destaque uma coisa importante: como é que é um mar de vidro de fato? Como é o que ele percebeu, é o que ele, João, conseguiu descrever, comparando com algo aqui da Terra, ou seja, como um mar cristalino, água cristalina, mas que não se mexe, que não se move, é como se fosse vidro, como se fosse uma superfície de vidro. Então o mestre aqui explica: vemos aqui a tentativa do vidente de descrever os materiais que viu no céu, com as palavras insuficientes do vocabulário humano. A dificuldade dele é maior porque são materiais inexistentes aqui, mar de vidro no caso. Um mar como que de vidro não se agita, é o que eu acabei de falar. Aí o pastor Antônio Gilberto sempre fazia as suas aplicações. Olha que interessante. A paz do céu é imperturbável, apesar dos juízos na terra. Um como que mar sem água, também não há mais necessidade de purificação e lavagem da igreja. Então o mestre Antônio Gilberto aí ele faz uma aplicação. Uma aplicação. Né? É dele. Então, né? A imagem que João. É algo dele. A imagem que. Exato. A imagem que João viu transmite tranquilidade. Não há mais movimento. Não é água propriamente. Mas é algo que parece com o mar, mas é algo que não se move. Transmite a ideia de paz, de quietude. E é o que a igreja vai desfrutar na presença de Deus. Por quê? Porque aqueles 24 anciãos são, sem dúvida nenhuma, uma representação da igreja, do povo de Deus, de todas as épocas, glorificado no céu, desfrutando da comunhão com Deus. Maravilha, meu pastor. Vamos fazer assim, então. Vamos encerrar por hoje.
com esta questão, nós vamos dar por encerrado. Eu deixo aqui a oportunidade para que o irmão possa fazer aí as suas considerações finais, né? E com esta questão, nós vamos encerrar os trabalhos e a pauta neste tema de perguntas escatológicas. Para a próxima semana, nós estaremos iniciando, então, uma nova série, que são as perguntas teológicas, perguntas bíblicas, né? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar ali na Assembleia de Deus de Santo André, pastor Silas Josué de Oliveira, participando da escola bíblica, né? Vai ser um prazer estar ali com os irmãos. E também lembrando os irmãos que desejarem fazer uma viagem para Israel em 2025, 2025, exatamente, ali em meados de 2025, junho mais ou menos, uma viagem para conhecer Jerusalém, lugares importantes de Jerusalém, Galileia, e com enfoque escatológico, os irmãos, por gentileza, eu vou estar lá, se Deus quiser. Pastor Ex também, creio que, se Deus permitir, ele vai estar também, junto com a sua digníssima esposa. Eu também devo estar com a minha família, e para ali também fazermos considerações escatológicas, na medida do possível. Nem todo lugar dá para você falar de escatologia, mas tem lugares ali, quando nós tivermos, por exemplo, a vista ali do Armagedon, do lugar onde vai acontecer a batalha do Armagedon, né? O Vale de Jezreel, né? Então, veja, por exemplo, né? Então, envie um e-mail, se você deseja receber informações sobre isso. É uma viagem em parceria com a editora Chamada, que é uma editora especializada, faz viagens para Israel todo ano. Então, você coloca ali, manda para o e-mail viagem@chamada.com.br. Você coloca no assunto viagem com Cyrus e Bord. Olha aí, tô importante, viu? Viagem com Cyrus e Bord, e você coloca lá no corpo do texto. Não precisa escrever, não precisa perder tempo, claro. Se você quiser escrever alguma coisa, escreva, mas é só você colocar o seu nome e o seu telefone, WhatsApp, porque a própria editora Chamada vai dar detalhes para você, porque as inscrições propriamente ditas, elas só vão começar no mês de agosto. Mas você já se antecipa e recebe aí informações privilegiadas. Então, o e-mail está aí, o pastor Ex bondosamente colocou, viagem@chamada.com.br, assunto, viagem com Cyrus e Bord, e no corpo do texto você coloca lá apenas o seu nome e o seu telefone, WhatsApp, né, para poder receber uma mensagem. Tá certo? Se não tiver WhatsApp, claro, o seu próprio e-mail. Você diz que quer receber informação para o próprio e-mail, que eles vão mandar também. Tá certo? Então, pastor Ex, que Deus abençoe o irmão nas suas viagens aí, e também a nossa irmã Eliane, que está lá em Apucarana, e toda a família, a netinha, né, que voltou de viagem aí. Eu estava acompanhando aí a viagem do casal abençoado aí, irmão Bruno e a nossa querida irmã Gabi, né? Juntamente com a pequenina, com a Clara, e eles vieram pro meu lado aqui. Eu estava acompanhando lá as fotos, aí na região dos lagos. Fiquei até com saudade de voltar lá, viu? Faz tempo que eu não vou para aquele lado lá. Ali é benção. Mas Deus vai preparar uma oportunidade. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui Deus para o pastor Paulo, que é pastor da Assembleia de Deus, lá em Bandeira Novo, no Ceará. Aos nossos irmãos paraibanos que estiverem em peso hoje aqui na nossa aula, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Né? A cada um dos irmãos que estiveram conosco também nessa aula. O Senhor vos abençoe. Quarta-feira próxima tem mais. Em nome de Jesus, nós estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Um abraço. Vai ter fundo. Deus abençoe a todos. Vai ter fundo musical. Vai ter fundo musical. E aí, ó. Muito café sem açúcar. Olha aí que benção. Um abraço, gente. Deus abençoe e até a próxima.